Quanta alegria, quanta alegria, quanta alegria estarmos de volta aqui no nosso podcast com Celcinho Coutinho na Band. E hoje, nada mais, nada menos do que a poderosa espiritualmente, a poderosa ativista social, a poderosa ativista religiosa. Estou falando aqui de Mãe Diana, essa disputada por todo mundo para encontrar um espaçozinho na agenda para poder conversar, porque ela faz algo muito interessante para mim. Ela vai além da questão da sacerdotisa para uma ativista que apresenta soluções aos problemas da sociedade. Mãe Diana, sua bênção. Oxum lhe abençoe, proteja, muita luz nesse momento. Axé. Mãe, seja bem-vinda. É com muita alegria de que a gente divide aqui o mesmo ambiente, em que pese a hierarquia religiosa, a senhora é a mãe da gente. Então, estaremos aqui para bater um papo gostoso. Aqui é como se a gente estivesse no chão da roça, conversando de tarde, trocando ideias. Mãe, primeiro gostaria que a senhora, para o nosso público, se apresentasse um pouco, além da apresentação que eu já fiz, né? E depois disso a gente começa a fazer umas perguntinhas. Pode ser? Pronto. Primeiro eu saldo aqui, né, a minha ancestralidade, saldo a minha aldeia, minha mãe Oxum, que abençoa meus caminhos, Oxum, né, que ela me proteja todo sempre. Exu, que é o dono dos caminhos e da comunicação, que ele possa nos dar essa comunicação muito favorosa nesse momento. Meu nome é Mãe Diana de Oxum, sou elorixá do terreiro Ilê Axé, Eu Aminirê, no Caçange. Sou presidente da Associação de Terreiros da Bahia, Beaxé. Que maravilha, que maravilha. Isso é a nossa Bahia. Essa é a nossa Bahia. Nós aqui temos essa riqueza de mulheres empoderadas, mulheres intelectuais que sabem o que querem, para onde querem ir. Mãe, eu queria ir especificamente já numa conversa muito sensível para todos nós. Como é conviver, como é fazer o bem para a sociedade através do trabalho religioso da senhora e receber de algumas pessoas de volta. A senhora dá amor através do seu trabalho religioso e receber de algumas pessoas de volta, ao invés de amor, o ódio, através da intolerância religiosa. Como é isso? Nossa, infelizmente, eu digo sempre assim, a intolerância religiosa ela vem do desconhecimento. Então, a pessoa que não conhece a religião, ela é intolerante. Mas eu não preciso deles para nada, eu preciso que ele me respeite, que ele respeite a minha fé, respeite a minha origem e a minha resistência. Porque estar aqui fazendo um papel de uma mulher preta candomblessista no Brasil, no mundo, de uma significância muito grande. A gente vai além do que nós podemos. A gente vai para a educação, vai para ser psicóloga, ser médica, né? Sim, é o acolhimento. Sim. Ser mulher de axé é ter acolhimento. Sim. Mas, infelizmente, com esse mundo perverso, cruel, essa intolerância religiosa, que é um desrespeito ao ser humano. Porque eu posso não gostar de você. Eu posso não aceitar a sua religião, mas eu preciso respeitar a religião do outro. Perfeito. Isso aí me basta. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa realmente entender a posição de cada religião no seu local, no seu patamar, independente de quem que seja. Porque eu convivo com pessoas de todas as religiões e costumo respeitar todas elas. E quero que me respeite também. É primordial para mim. Perfeito, perfeito. O perfeito é o respeito, né? Sim. Mãe, aí eu vou entrar agora numa questão de perguntas religiosas, porque em que pese as pessoas acharem que não estão e que têm intolerância com o candomblé ou com a umbanda, mas todas elas participam e vivem de atividades do candomblé e da umbanda sem perceber. Por exemplo, nós quando vamos na lavagem do Bonfim, nós estamos participando de uma festa de Oxalá. Nós quando estamos na festa em São Lázaro, nós estamos participando de festa religiosa da ancestralidade, né? Então, é uma dicotomia muito grande a gente viver isso e renegar isso por puro preconceito, porque é a religião que não é a religião, com todo respeito aos católicos, que
onde eu tenho muito carinho, muito respeito e muitas amizades, mas a religião dos brancos, dos ricos, é a católica. O que não é isso é condenado. A religião o candomblé, a religião afro e a Umbanda são condenadas porque a origem, né, que vem da África do Sul para cá, e aí eles se constituem como família, por isso mãe de santo e pai de santo, e bendito, e muito bendito pela senhora quando diz, além da zeladora, da mãe de santa, é a psicóloga, é a conselheira do casal, é a conselheira do filho, é tudo, e também é a liderança política burocrática do ponto de vista de ser. Mãe Diana, além de cuidar do terreiro, além de cuidar dos filhos de santo e dos visitantes e dos clientes, Mãe Diana também utiliza essa intelectualidade dela, esse saber dela, para poder levar para a sociedade através de políticas públicas via apresentação de projetos junto ao governo federal, estadual, municipais. Não é isso, mãe? Exatamente. Você me falou uma coisa muito engraçada, que estar na Bahia é quase ridículo. Né? É ridículo quando eu falo a pessoa que não gosta do candomblé, mas ela vai lá no dia 2 de fevereiro e coloca a Rosalé no mar e pede a Iemanjá proteção. E aquela pessoa que diz que não gosta, não tá nem aí para ser macumbeiro, mas ela vai lá no Bonfim, vai andar aquele cortejo todo para Nossa Senhora do Bonfim. E assim, sempre, vai ser sempre isso aí, porque as pessoas não acordaram para a vida. E falar de religião é falar de algo muito importante, é falar de nós mesmos. E quando nós viemos de África para o Brasil, nós viemos em um navio, todos nós viemos misturados, né? Os bantos, o nagô, todos misturados. E aqui a gente conseguiu nos organizarmos. Isso ter ser inteligente, ter a sapiência de um superdotado, que nós somos povos superdotados, porque saindo de África para o Brasil, chegando aqui, a gente conseguiu entender que a religião estava em primeiro lugar. Sim. E aí nos organizamos e criamos aqui no Brasil a religião que é o candomblé, que é as lembranças de um povo, né? E isso deu a união do candomblé, que aí nós conseguimos nos organizarmos. E aí buscamos também os nossos indígenas com o poder das ervas, porque trouxemos raízes de África e aqui tem as ervas e nos juntamos para poder criar essa religião que é o candomblé. O candomblé é a religião matriz africana, que é riquíssima em cultura, riquíssima em arte, riquíssima na didática, é rica na literatura, na gastronomia, na dança, nas vestes. Então, as pessoas nos copiam desde as músicas até chegar na culinária, né? Sim. É incrível. Isso aí é incrível. Eu fico assim, eu vou só chutando a bola para ver se dá certo, para entender. Mas ser Elorixá aqui na Bahia, ser uma indiana de Oxum, eu vou além do que foi me permitido. Ou é permitido? É permitido, sim. Sabe por que é permitido? Porque Teresa de Benguela, ela governou muito um quilombo. Ela governou durante 20 anos no quilombo e ela fez do quilombo uma estrutura de política. Tinha a gerência, tinha o coordenador, tinha um presidente, tinha um vereador. Ela fez isso com toda a sapiência dela. Então, eu faço nada mais, nada menos do que as minhas fizeram lá atrás. Então, quando eu saio do terreiro, saio do meu sagrado, eu venho para o meu profissional, eu venho para o meu escritório buscar uma potência, criar políticas públicas para o nosso povo. Porque quando eu entro no edital e sou contemplada, porque eu estudei para aquilo acontecer, porque eu fui buscar aquilo ali, porque eu me reconstruí, porque eu me estruturei para isso. Porque estar em associação é organizar a sua associação, ter um CNPJ, ter todo um processo administrativo organizado e para poder ganhar essas políticas públicas. E o melhor ainda é quando você se alia, você pega os terreiros e se associa com eles. Perfeito. Porque sozinha não vou para lugar nenhum. Aí você vai, eu vou e volto e pego um banda também, porque é um braço do candomblé, que é um banda também faz parte, é um braço, é um primo do candomblé, e que também tem um preconceito muito grande em Salvador, né? Sim, sim, sim.
E aí a gente faz toda essa mistura e a gente consegue buscar essas políticas públicas, né? Porque quando eu vou negociar, quando eu vou para o prefeito, para o governador, ele quer saber quem sou eu. Não, ele quer saber quem é esse povo. É o povo de Candomblé e Umbanda. Então, hoje, eu tenho 2.500 terreiros associados comigo, Candomblé e Umbanda, e tenho algumas coordenações em algumas regiões. Isso é fazer o melhor para que a gente possa nos unirmos. É fácil? Não. É muito difícil, mas a gente consegue galgar esses espaços devagarinho, um pouco, passo a passo. Eu fiquei muito feliz ontem. Ontem foi um projeto da prefeitura, né? Que ele foi de Ana Paula, hoje a vice-prefeita e secretária de Me turismo. permita só um segundinho. Paulinha, beijo em seu coração, te amo, viu? É um dos melhores seres humanos que já existiu na face da Terra. E eu digo isso porque nos conhecemos desde pequenininho, colega de sala de aula a vida inteira, amigos a vida inteira, e sei que aquela humildade, aquela simplicidade é verdadeira, não é fake. Ana Paula, eu posso dizer assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, né? Eu gosto muito de Ana Paula e a mulher que ela é, a forma que ela lida. Então, aqui em Salvador, nós nunca tivemos. Outra coisa, Celcinho, deixa eu falar para você uma coisa. Eu fui a primeira instituição a fazer o 25 de julho. Sim. Depois, de lá para cá, outras instituições fizeram, mas eu idealizei o 25 de julho. Já existia a data, eu apenas peguei essa data e coloquei ela de uma forma significante, através de um sofrimento, através de uma dor que eu tive, que foi a violência doméstica, né? E de lá para cá, eu galguei teatros. E ontem, eu acho que foi um recomeço, eu estou muito feliz, porque Ana Paula, ela deu uma sacada. Não existia essa data dessa forma que ela está fazendo hoje. Ela pegou do dia 17 de ontem até o dia 26, dia 17 a 27 de julho, uma programação de um projeto Mulheres Negras em Movimento. Eu estou muito emocionada com esse movimento que essa mulher está fazendo em Salvador, gente. Palmas, Eu bato palmas para Ana Paula, assim, né, de uma forma extraordinária. E tá com mulheres potentes ali, sabe? Professora Ivete Sacramento, nossa, uma amiga. Eu sou suspeito para falar, é minha Professora tia Ivete, de coração. Professora Ivete é uma amiga, uma parceira, uma mulher incrível. Chico Assis ali mandando, fazendo a coisa acontecer, que também é um parceiro. Mas eu fiquei muito emocionada com esse projeto que ela criou, assim, como ela disse, de um dia para a noite, que é esse Mulheres Negras em Movimento, reunindo mulheres negras potentes em Salvador, fazendo um movimento incrível. E aí, quando eu fiquei muito feliz quando eu vi minha programação dentro da programação dela. Sim. Dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana, né? Caribenha, que é Mulheres Negras com suas histórias, no Palacete Tira Chapéu, com o projeto de Mãe de Oxum. Sim. Isso aí, eu não dormi direito não, Paulinha, eu não dormi direito não. Você não sabe o reconhecimento que é dado a essas mulheres. Eu digo essas e me ponho também nesse local de poder, porque é muitos anos de muitas lutas tentando ganhar essa visibilidade nesse prêmio. Mãe Diana, então a gente vai hoje fechar o nosso programa agradecendo a ancestralidade, a nossa ancestralidade, por também estar iluminando esse ser de luz chamado Ana Paula Matos de Oliveira, filha de meu tio Paulo, filho de minha tia Sandra, que veio e está na política e tem um futuro muito lindo. Nossa, muito lindo, por ela conseguir dar visibilidade às que estavam e que ainda estão invisíveis, principalmente as mulheres pretas, as mulheres pretas de matriz africana. Vamos então mandar um beijo para ela, mãe? Beijo. Beijo, Paula. Beijo. Oxum lhe abençoe. Mãe, então eu continuo por aqui. A gente se vê. Preciso do contato da senhora para a gente continuar o nosso bate-papo sobre políticas públicas. Também tem uma empresa de consultoria, elaboro projetos, eu e minha equipe toda. Tem essa relação nossa com o mundo. Estou dando continuidade à nossa conversa nos bastidores. Sim. Para que a gente sente e converse de que forma eu posso contribuir muito com a network. Eu só não tenho... eu só não tenho um mundo, mas eu sou filho do dono, né? Então, isso abre as portas pra gente. E eu vou estar junto com a senhora, colado, pra gente trilhar junto, caminhar juntos. Vou no seu escritório, vou no seu terreiro, na sua roça,
E a partir de hoje consolida-se aqui uma amizade muito linda do ponto de vista pessoal e espiritual. Sua bênção, mãe. Oxum lhe abençoe. Dia 25 de julho, da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, eu quero você lá entregando um troféu, uma dessas mulheres homenageadas. Estarei lá no Palacete Tira Chapéu. Axé. Beijo, mãe, pra Beijo, senhora. E aqui eu beijo. continuo. Marquinhos vai pegar seu telefone e botar na minha agenda para que eu mande já um WhatsApp pra senhora quando terminar aqui o programa. Pronto, tá bom? Tá bom. Beijo, mãe. Beijo. Minha gente, que delícia de entrevista é essa? Que delícia é essa? Essa é a minha Bahia. Essa é a minha paixão pelo povo baiano. Essa é a religião de matriz africana tão criticada. Essas são as nossas mulheres preparadas. Essas são as nossas mulheres guerreiras. Mãe Diana, símbolo de resistência. Mãe Diana, símbolo de competência. Mãe Diana, símbolo de mulheres que sabem o que quer e para onde vão. É isso. Isso é muito lindo. E viva a religião. E viva o axé. E viva as mães de santo. E viva os filhos de santo. E viva todos aqueles e aquelas, os encantados, as encantadas, que conseguem, através da religião, aguçar a fé para enfrentar os problemas da vida, estar mais em paz consigo próprio e mais em paz com o entorno. Viva a Bahia! Viva a África! Viva o nosso povo! Viva! Viva! Que coisa interessante, né? Entrando agora na questão da intolerância religiosa, que coisa feia é essa nossa. Nós, seres humanos, somos intolerantes. A gente até vem conversando muito sobre isso, mas não sobre religião, da intolerância das relações. Nós, seres humanos, somos intolerantes com o outro, porque a gente não aguenta mais ouvir posição contrária. Ao invés de ser o inverso, né? A vida é um aprendizado. Então, a posição contrária nada mais é do que o debate colocado para que a gente aprimore nossas ideias ou para que a gente reforce cada vez mais a nossa tese. E aí, isso extrapola também para o ponto de vista religioso. Porque, passando por aí, tendo o ponto de vista sexual, tendo o ponto de vista de gênero, tendo o ponto de vista de cor, tendo o ponto de vista de raça e também tem de religião. Respeitemos a religião dos outros. Respeitemos a fé dos outros. Intolerância com o outro e também na questão religiosa é a maior prova de que o ódio está dentro de si e não o amor. Então, posso lhe convidar para que a gente comece a plantar essa sementinha do amor dentro do seu coração? Posso? Vou te agradecer tanto. Se cada um fizer a sua parte, a humanidade será outra, a sociedade será outra. Portanto, show intolerância religiosa, portanto, show aos intolerantes contra a intolerância religiosa. Por falar em intolerância religiosa, a gente precisa levar também para essa questão da intolerância política. Eu estou muito triste com o nosso mundo politicamente. Eu estou muito triste com o nosso país politicamente. Ao invés de nós que fomos eleitos para poder estar executando, pensando e executando políticas públicas para que melhore a qualidade de vida dos brasileiros, das brasileiras, nós estamos brigando por questões pessoais para defender coisas particulares, quando que na política o que tem que se defender são as questões coletivas. E aí eu faço um apelo aqui, Vamos nós, baianos e baianas, soteropolitanos e soteropolitanas, brasileiros e brasileiras, pelo menos fazer uma corrente de oração, pelo menos deixar de encaminhar pelo WhatsApp, pelo menos deixar de bater boca na padaria sobre a minha defesa para Lula, a minha defesa para Bolsonaro, a minha discussão, meu debate sobre a ingerência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o nosso país, o Brasil. Vamos fazer melhor? Vamos deixar para debater, para discutir de forma calma, quando a poeira baixar, principalmente porque isso é muito delicado. Pela primeira vez na história do nosso país, há uma ingerência de um país em outro, né? E nós, brasileiros, que pregamos muito a paz, o diálogo é o caminho.
Sem diálogo não existe construção. E é necessário com que a gente entenda, primeiro, nesse momento, não mais de forma protagonista, o que significa a tarifação dos 50%. Não. Nesse momento está precisando nós arriarmos as armas, nós respirarmos fundos, olhar para o outro, para a outra como irmão, como irmã, para dar uma acalmada. Com a acalmada, a gente discute a segunda parte desse debate. Porque essa primeira parte, como aconteceu aí a prisão do ex-presidente Bolsonaro, onde lá foi colocada a tornozeleira eletrônica para a prisão domiciliar, para ele estar em casa com as restrições todas colocadas, gerou e gera um ambiente de comoção, por um lado, mas gerou e gera também revolta, gerou e gera confusão. E é esse meu apelo, para que nós arrefecemos o calor desse motor. Depois disso a gente discute o que é o tarifaço dos 50% de Donald Trump com o Brasil. É o que ele está fazendo com todos os outros países, de taxar o imposto para produtos que são exportados para os Estados Unidos. Esses produtos exportados para os Estados Unidos, do ponto de vista técnico, os Estados Unidos apresentam uma justificativa de que a relação do Brasil com os Estados Unidos tem dado prejuízo na questão da exportação, tem dado prejuízo à economia dos Estados Unidos. O Brasil, tecnicamente, responde que de 2019 para cá, quem tem prejuízo nessa relação comercial com os Estados Unidos é o próprio Brasil, com 410 bilhões de dólares negativos. Essa é a justificativa técnica. Atrelado a isso, e que aí é onde tem que entender, minha gente, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A política é o coletivo, não é o individual, não é o particular. Então, quando associado a essa tarifação, coloca-se, e que aí a discussão ficando só tecnicamente, aí tem um árbitro para isso, internacional, chamado Organização Mundial do Comércio. Ela ali iria arbitrar quem estava certo, quem estava errado, Brasil e Estados Unidos. Isso faz parte da democracia. Isso faz parte de um processo legítimo de discussão em qualquer seara. Mas aí quando entra a contaminação disso com questões pessoais e com questões políticas, é o que gera toda a dúvida se realmente a discussão é sobre superávit ou déficit da balança comercial. Porque foi atrelado à discussão da redução dessa tarifação a questionamentos junto ao STF brasileiro por parte dos Estados Unidos. Não pode. Do ponto de vista legal, inclusive, nós temos soberania, nós temos autonomia, nós temos independência e país nenhum pode se envolver, se meter nas questões do judiciário aqui. O judiciário ele é autônomo e independente. A nossa Constituição brasileira, onde tem os três poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário, diz que todos os três são independentes, um não depende do outro, e todos os três têm autonomia para decidir o que eles quiserem baseado nas legislações. Então, não dá para, junto com a tarifação, vir a chantagem de que se o STF não mudar, se não repreender o ministro Alexandre de Moraes, continuo com essa tarifa contra o Brasil de 50%, que a data dada é a partir de 1º de agosto, e nada se resolve. E aí o que é que acontece? Os agricultores brasileiros, os produtores de carne do Brasil, já estão tendo prejuízo porque estão deixando de exportar para lá. Claro, procura-se abrir novos mercados, mas minha gente, antes disso, bora para o diálogo, bora para a conversa, bora separar o joio do trigo, bora separar o que é privado e o que é coletivo. Quando Donald Trump coloca de que há uma perseguição política, caça às bruxas no Brasil, a questão política colocada no tarifaço, e que o tarifaço também está condicionado a isso, a não prisão, a que o julgamento está sendo injusto do ex-presidente Bolsonaro, complica e mela toda a discussão do ponto de vista econômico dessa tarifa. Bora separar uma coisa da outra? Bora respeitar também as soberanias? Deixa cada coisa de lado.
atrelar também a questão do nosso Pix. O que é que isso tem a ver? Querer se meter aqui para tirar um dos maiores avanços financeiros que nós temos no nosso país e que países circunvizinhos, inclusive, já aceitam o nosso Pix, que é essa transação eletrônica tão fantástica, tão formidável. Não dá para se meter assim no país alheio. Não dá para se meter assim nas decisões internas porque está magoado, está chateado com alguma coisa pessoal ou política, que é o caso da chateação pessoal e política, e que ele tem que ter mesmo, porque aliado, porque amigo faz isso, mas ele não pode botar todos nós brasileiros nesse bolo, e o governo brasileiro, o poder judiciário brasileiro não pode se render a isso. Então fica aqui o meu apelo para que venha o equilíbrio, venha o diálogo, porque só quem sai prejudicado no final das contas somos nós, o cidadão, a cidadã que pagamos os nossos impostos e estamos no meio desse samba do crioulo doido. A partir disso, quero conversar também com vocês algo assim que eu acho que a gente tem que enfrentar o debate. Vamos parar de ser meio termo. Vamos parar de não querer se indispor com as coisas. Eu não tenho problema algum em ter votado em candidato tal. E se ele fez algo que eu tenha divergência, eu colocar essa divergência para que ou ele me convença ou eu o convença. Eu sou a favor, eu pessoa física, Celcinho Cotrim, sou a favor de que quem tem mais dinheiro pague mais imposto, quem tem menos dinheiro pague menos imposto. E se a discussão for nesta direção, eu aplaudo e aprovo qualquer iniciativa, seja da direita, seja da esquerda, seja do centro. O que eu só não aprovo é de continue desigual da forma como está. Por exemplo, as grandes fortunas do Brasil, as leis fiscais e econômicas daqui não taxam. Não existe uma coisa dessa. Então, dona Zezinha, que mora numa comunidade bem pobrezinha, que a renda dela é mínima, ou às vezes sem renda, paga um IPTU altíssimo, paga os impostos de tudo que compra, tudo de forma muito alta, e os bilionários não têm taxação. Isso tudo numa estratégia para poder proteger, como sempre, o capital. E aí tem aquela música, né, que Carla Cristina canta há anos, onde diz, e que está muito atual. Você imagina, tem mais de 30 anos essa música, mas ela está tão atual, né? O motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe, o de baixo desce. É exatamente um protesto político dizendo isso, que sempre, cada vez mais, quem tem mais ganha mais, e cada vez mais, quem tem menos ganha menos. Então nós precisamos discutir IOF baseado no princípio de que pobre não dá para ter aumento de imposto, tem que ter redução de imposto ou quase não pagamento de imposto, de tributos. Rico tem que pagar os impostos, inclusive tem que ter uma rediscussão nesse país de redistribuição de renda, porque é impossível se conviver numa sociedade onde 1% ou 2% detém a riqueza paralela no somatório a maioria do nosso povo brasileiro. Então, imposto, contribuições, tributos como um todo, tem que ser de forma justa, tem que ser de forma de escala. Tem mais, pagou mais, recolheu mais. Tem menos, recolheu menos, pagou menos. Aí vamos agora para outro assunto que eu estava com muita vontade de conversar com vocês. Estava com saudade retada para vir aqui para a gente conversar. Ave Maria, tenho recebido os directs de vocês, tá massa, viu? Tô adorando. Tá massa. Essa interação nossa tá gostosa. Isso tá muito gostoso. Propõe aí, viu, inclusive. Manda aí os temas que vocês querem discutir, as perguntas que vocês querem fazer. Hoje mesmo eu recebi no direct dizendo, Celcinho, hoje é dia de gravação sua. Se você puder falar o que você pensa sobre a fila da regulação, eu vou adorar. E o que eu penso é o que eu venho defendendo, inclusive defendi aqui na Band, quando candidato a prefeito, nos estúdios, no debate, que tem sempre um debate em cada eleição por turno, e que eu acho que o grande problema que está
de fila para se fazer exame, de fila para se fazer pequenas, médias e grandes cirurgias, filas para atendimentos médicos clínicos ou com médicos especialistas, é porque o poder público ainda não entendeu e precisa entender de que tem que montar parceria com a iniciativa privada. Eu, por exemplo, estou em 2 clínicas. À noite, ela fica fechada, então fecha das 17 horas até as 7h30 da manhã. Por que não a gente fazer um corujão com todas essas privadas e o poder público pagando ali? Tabela do SUS mesmo, que aí o empresário tem que se comprometer de também contribuir com a sociedade e aceitar esses valores menores. E aí fazer esse atendimento no chamado corujão. Fica fechado domingo, fica fechado feriado. Por que não ter o atendimento domingo e feriado? Já que a dor, já que a doença, ela não tem feriado, ela não tem noite, ela não tem domingo, está ali permanentemente na pessoa e a pessoa com necessidade do exame ou da consulta. Então, esse é um dos pontos que eu defendo, essa parceria público-privada, para que o poder público compre da iniciativa privada essas consultas, esses exames, essas vagas que lá existem nesses períodos que não atrapalharão a vida ordinária, ou seja, a vida normal do ambiente de saúde particular. Claro, gerido pela própria empresa, pelo próprio empresário, tudo direitinho, porém com a supervisão da coisa pública na hora da contratação ou do convênio com a estrutura privada, né? Esse é um dos pontos. O outro ponto que eu acho que a gente tem que debater bastante, discutir bastante, é sim de que cada vez mais se aumente a oferta, contratação de médicos, médicos especialistas, contratação de compra de equipamentos, para que o serviço público esteja mais estruturado, mais bem preparado do ponto de vista humano e material, para poder atender uma demanda muito maior. Então, a contratação de mais profissionais da área de saúde, a contratação de mais equipamentos e fazer também o corujão nas unidades de saúde, nas UPAs, nas UBSs, em todas essas estruturas de saúde que tem o Estado. Porque eu estou discutindo o Estado, que eu falo é o poder público, né? Município, prefeitura, governo federal. Porque o que a gente está discutindo não é nomenclatura daquela estrutura. Ah, mas eu só trabalho com a consulta. Eu não estou discutindo você deixar de fazer a consulta. O que eu estou dizendo é, a hora que você estiver fechado, eu vou utilizar para fazer outras coisas aqui, que a gente está precisando de espaço físico, está precisando de tempo, está precisando de equipamento, está precisando de profissionais da área de saúde para poder fazer. E aí, aluga-se esses espaços físicos, paga-se a iniciativa privada esses espaços físicos. Então, eu acho que há possibilidade, sim, de nós zerarmos a fila da regulação. Eu acho que precisa ter essa visão de ocupação dos espaços que existem na nossa sociedade, os espaços físicos, para trazermos os profissionais de saúde, para podermos comprar os equipamentos, para podermos ou alugar os equipamentos, a fim de que resolvamos esse problema. Aí saiu da saúde, né? Aí veio a discussão, o grande debate, que é o quê? Celcinho, e a legislação eleitoral fica como? É necessário uma reforma eleitoral verdadeira. É necessário uma reforma eleitoral que não faça com que... E aí tudo na sociedade se reflete, né? É o conceito. Quem tem mais ganha mais, quem tem menos ganha menos. Aí vai para a religião, vai para a política, vai para a área de audiovisual, vai para a área de segurança e por aí lá vai. É preciso que a gente entenda que esse sistema que está aí, ele está falido. Não dá para a gente estar precisando de dinheiro para colocar na saúde ou na assistência social e nós estarmos com bilhões de reais disponíveis para fazer política. Vou fazer aqui, inclusive, uma observação. Eu sou a favor de dinheiro para a democracia, ou seja, para a política, assim como para a saúde, educação e segurança. Agora, de forma proporcional, claro. Para que nós tenhamos as eleições, para que nós escolhamos nossos representantes, para que os partidos continuem vivos, mas não dá para ser do jeito que está aí, não. Aí um partido tem por ano 770 milhões de reais. Aí a fundação desse partido tem 67 milhões de reais. Aí de 2 em 2 anos tem eleição.
Aí, de 2 em 2 anos, acresce-se esse valor a outra nomenclatura, chamada FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Aí vem mais milhões de reais. E a saúde, educação, segurança precisando disso aí. É necessário ver também nessa reforma eleitoral uma questão de que torna desigual. Quem tem dinheiro é que tem a maior facilidade de chegar a ter um mandato. E digo isso porque eu sou muito a favor do voto distrital. É necessário ter o voto distrital. Mas por que não está passando? Por que não avança há anos no Congresso Nacional? Porque o voto distrital é o líder comunitário, vai eleger o vereador da 10ª zona. E o vereador da 10ª zona é o líder comunitário que está ali no dia a dia e que não precisa do dinheiro para poder chegar ao mandato, porque o trabalho dele já está reconhecido pela população. Então, precisamos do voto distrital no nosso país. Atenção, senhores deputados federais. Atenção, senhoras deputadas federais. Atenção, senadores. Atenção, senadoras. Você, cobra aí. Cobra nas redes sociais deles. Bota o @ cobrando para que mude esse tipo de política. Porque é por causa dessa que geram também esses escândalos que a gente vê acontecendo, feito por pessoas públicas, que ocupam cargos públicos e que metem a mão no dinheiro público. Sabe por quê? Porque precisam estar com bastante dinheiro para financiar as campanhas. Para ter bastante dinheiro para financiar a campanha, pegou de alguém. Esse alguém, depois de eleito, você tem que pagar. E você paga como? Dando as licitações. Mas dando-se licitação ali é pelo preço, pelo tecnicismo. A gente sabe como é isso, né? O jeitinho brasileiro, desde quando o mundo é mundo, ele existe. Então, essa é uma das formas do combate. Na hora que a gente faz a reforma eleitoral, dentre vários pontos que existem, para mim, assim, um dos que mais se destacam são esse aí. Então, coloco essa questão para que, fazendo um apelo à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, para que avancemos com o voto distrital, avancemos com a redução dos recursos para os partidos políticos, para as eleições, avancemos com a discussão da desproporcionalidade de candidatos que têm dinheiro com candidatos que não têm dinheiro, para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Então, a gente já falou hoje aqui de religião, dentro da religião, do empreendedorismo afro, falamos da intolerância religiosa, falamos de legalização da posse da terra aqui. Será que falamos, Juninho? Será que falamos, Marquinhos? Não estou lembrado. Falamos da questão da fila da regulação. Falamos, por último, dessa questão da reforma eleitoral. E preciso que a gente tenha um grande debate. Precisamos fazer com que a Salvador invisível ela seja visível. Aqui, eu conheci isso na campanha de prefeito, não conhecia, visitando os 170 bairros, sim, visitei os 170 bairros de Salvador. Todos eles, um por um. E vi o que eu nunca imaginei que tinha nessa cidade. Uma cidade muito, mas muito pobre. Uma cidade que não é vista pelos políticos. É uma cidade que está debaixo de esgoto. Tem bairro, literalmente, que existe um passeio, vou dizer, uma passarela, um passeio, casas em cima desta laje e o esgoto passando por baixo. Eu vi. É essa cidade que não é vista pelo poder público, pelos poderes públicos e que falta para ela saúde, falta segurança, falta serviços públicos a nível de iluminação pública, falta educação, falta proteção social. Precisamos ter a Salvador visível nos 170 bairros. Salvador está invisível na maioria dos seus bairros. Vocês estão pensando que é toda hora que a gente tem a possibilidade de ter o lindo piso da Barra? Palmas, é lindo. O lindo piso da orla como um todo, eu sou encantado por a reforma dessa orla. Encantado, encantado, encantado. Mas o que eu estou debatendo não é sobre o granito da Pituba, da Praça da Pituba. O que eu estou discutindo é se tem granito na Pituba, bote concreto, mas bote para sobrar o dinheiro. Ou seja, desdobre o granito em 2 concretos.
Aí bota na Pituba e bota lá no Uruguai. Precisamos fazer com que essas pessoas sejam vistas, essas pessoas precisam trabalhar, essas pessoas precisam ser profissionalizadas através de cursos profissionalizantes, essas pessoas precisam estar no ensino técnico, essas pessoas precisam estar na universidade. Então, vamos fazer um exercício para a gente ter olhos para essas pessoas. E aí eu estou falando do ponto de vista macro. A gente chega do ponto de vista mínimo e vai num simples detalhe. A gente passa pelos moradores dessa Salvador invisível, que estão nos ambientes onde nós estamos, e a gente os torna invisível. Também por falta de educação nossa. Não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a um porteiro, um segurança. A gente está tornando ele ali invisível, um poste. Se você passa e não fala, o outro se sente como? Invisível. Se sente um lixo. Então vamos tentar mudar isso dentro de nós, no nosso comportamento enquanto ser humano e no nosso comportamento como membro de uma sociedade, para tentar tornar visível esta cidade invisível, estas cidades invisíveis, esse estado imenso, mas que tem uma grande parte, principalmente do sertão brabo, onde a água não chega. Fica essa reflexão para a gente e essa sensibilização, tá bom? Outra coisa que eu queria conversar com vocês. Eu acho, eu sei, né, que vem assim um assunto atrás do outro, mas eu acho que aguça a vontade de ouvir por conta de serem questões que a gente não coloca no dia a dia, né? Porque a gente está tão ocupado com outros afazeres e nem se preocupando com temas assim específicos da nossa sociedade que termina a gente não chamando atenção. Mas caso vocês tenham alguma observação a fazer, alguma crítica a fazer, me manda o direct, a mensagem direta para o meu Instagram, @CelcinhoCotrim, com M no final, @CelcinhoCotrim. Aí quero aproveitar para convidar vocês para entrarem também no @ da Fundação Celcinho Cotrim, @Fundacão Celcinho Cotrim, que é um projeto social nosso, e aqui agora falando na área da sociedade, na área social, de que acolhe com mais de 20 serviços. Só em um ano já acolheu 62.734 pessoas, com almoços, com médico, com dentista, com fisioterapeuta, com psicólogos, com curso de qualificação profissional empresarial, com aulas de educação física, com aulas de dança, com palestras, com cursos sobre desastre civil, com a horta comunitária. É uma lindeza, com exames de ultrassonografia. Quer marcar um advogado, um médico? Entre em contato com a Fundação, @Fundação Celcinho Cotrim. Por que é que ela existe? Ela existe porque a área social do nosso país, do nosso estado, do nosso município continua fragilizada. Porque nós estamos fazendo o papel do poder público. E aí fica meu apelo aqui para os governantes. Apoiem a gente. Apoiem as organizações não governamentais. É muito duro, é muito sofrido para nós não ter um centavo da coisa pública, nem de empresários. Apelo também aos empresários. Na dedução do imposto de renda de vocês podem optar por fazer doação a essas instituições, e aí ao invés de você pagar 10 ao Estado, você pode dizer ao Estado, eu estou lhe pagando 5, e 5 eu já lhe paguei através da doação que eu fiz aqui para a instituição tal. Tem tanta instituição interessante, com tanto trabalho lindo, com tanto trabalho importante. Você vê várias instituições, e aí eu vou falar aqui, por exemplo, da Fundação Doutor Jesus, em que pese ter recursos públicos, e muitos recursos públicos, e tem que ter mesmo, porque Sargento Isidório, beijo no seu coração, Isidório, tem 1.360 pessoas por dia dentro daquela fundação. Mas tem fundações, tem associações, tem organizações não governamentais outras que não têm um centavo. A nossa, por exemplo, não recebe R$1. R$1 de ninguém. É justo? Não é justo. Fica o apelo aqui. Apelo aos meus amigos políticos. Eu não estou apelando aqui aos governantes. Eu estou apelando aqui, eu literalmente estou apelando aos amigos.
Vão conhecer as organizações não governamentais, vão conhecer a Fundação Celcinho Cotrim, na rua Barros Pimentel, em Pituaçu. Vão conhecer as creches. Tem uma creche mesmo em Valéria, tem um trabalho lindíssimo em Valéria, feito por Arley. É necessário o apoio do poder público. Ou melhor, é necessário que o poder público ele ressarça essas ONGs pelo trabalho que está fazendo por eles. Fica meu apelo aqui, fica a minha sensibilização aqui, para a gente cuidar dessas pessoas que se predispuseram a fazer o papel que o poder público é obrigado a fazer, mas não está fazendo na sua totalidade. Então, investir na ação social, eu sei que não aparece no Instagram, não aparece na foto como aparece o asfalto prefeito, governador, presidente da República. Mas o asfalto é importantíssimo, a gente vê ele na rua e deixa muito bonito do ponto de vista externo. Mas e a preocupação com o interno, com as pessoas? Este é papel do poder público. Esse é papel do governante. Meus amigos, minhas amigas, eu faço um apelo. Um apelo do fundo do meu coração. As ONGs estão na UTI. As pessoas batem na porta das ONGs. Todos os dias a porta está cheia. E a gente não vai deixar alguém que chega morrendo de fome sair com fome. A gente não vai deixar alguém que chega desesperado através de um advogado que perdeu o seu benefício previdenciário. A gente não vai deixar acontecer isso. Meu carro é parado na rua. Outro dia, uma amiga minha querida, que manda um beijo, Dilma, lá de Pituaçu, disse: meu filho tem problema psiquiátrico. Tinha um benefício dele pelo INSS. Perdeu, me arranja um advogado. E eu disse a ela e repito aqui, nós temos advogado, Dilma. E advogado previdenciário. Muito bom, inclusive. Doutor Ed. Beijo em seu coração, Ed, por ser esse voluntário lindo que luta, que vibra por uma sociedade que tenha direito à advocacia gratuita como nós damos através de você. Então, nós precisamos, aí aqui agora cidadãos, eleitores, também fazer o que é obrigação nossa. O que é obrigação nossa? Escolher bem na hora de votar, porque a gente tem que estar preocupado com aquele que está preocupado conosco. Não dá para a gente ir no oba-oba, se envolver nos dingos, se envolver em questões não republicanas e aí decidir o nosso futuro e a gente passa 4 anos com a escolha errada, 4 anos com a sociedade sem ter mudado. E hoje eu vou ficar por aqui, mandar um beijo no coração de toda a equipe Band, um beijo no coração do nosso querido, meu amigo e estimado, eu sou apaixonado por ele, é o nosso diretor-geral daqui, que exerce a função de presidente, Augusto Corrêa Lima, ao nosso querido amigo, diretor comercial Edmilson Vaz, a Sandra Moraes, a Elisa, ao nosso querido operador aqui, que sem ele nada disso aqui estaria acontecendo, Juninho. Agradecer a minha equipe maravilhosa que está cada vez mais bombando. E aí nessa parte de podcast, nessa parte de redes sociais, nessa parte de virtual, quero agradecer a esse novo membro que chegou em nossa vida até alguns meses e que está fazendo uma revolução, inclusive conceitual, que é Marcos Laércio, videomaker, e que também aceitou o desafio de acumular como assessor da gente, para poder, com a tamanha inteligência que ele tem e a tamanha boa vontade, fazer com que entre e participe de todas as áreas para poder contribuir, construir cada vez mais uma sociedade melhor. E quero agradecer a todos os guerreiros e guerreiras que estão lá na Policlínica Praia Grande, Jô, Andresa e toda a equipe, lá da Fundação Celcinho Cotrim, nossa querida Tati, nossa querida Karine, nosso querido Wendel. Quero agradecer a todos aqueles que indiretamente também trabalham conosco, diretamente, seu Joel, Dai. Enfim, agradecer a todos vocês que fazem com que a nossa vida aconteça, com que dão a gente apoio para que a gente enfrente esse vidão, porque ele é lindo demais,
pra gente sozinho lutar, e a gente tem que lutar no coletivo, porque sonho que se sonha só é só um sonho, e sonho que se sonha junto é realidade. Beijo no coração de vocês.